eu vou fazer só essa introdução, resumir aqui, como eu falei para vocês. Como vocês já viram em outros conteúdos, né, a contabilidade ela é responsável por coletar os dados de diversas fontes, né, tanto internas quanto externas à empresa, por meio da utilização de várias ferramentas e técnicas. Para a entidade empresarial, a contabilidade ela funciona como um instrumento de planificação e controle que possibilita a previsão e a interpretação dos resultados. Aí parece, é bem básico, né, falar da contabilidade com esses termos aqui, mas na prática, muitas vezes, parece que falta um pouquinho de recapitular, ou da gente compreender melhor, tanto por parte do profissional, como de quem demanda o serviço. Quem já atua de alguma forma sabe do que eu estou falando, né? Certamente vocês são demandados de forma que as pessoas não compreendem, alguns não compreendem tão bem, né, o trabalho e qual é o papel. Aqui a gente vai ver e vai aplicar ela à controladoria. Então, a contabilidade, ela trabalha possui essa estrutura, né, de um sistema contábil. Aí temos aqui 3 grandes objetivos, né? É claro que nós teremos alguns desdobramentos, isso é algo que vocês já sabem muito bem, né? Desses objetivos aqui a gente vai ter alguns desdobramentos. Vamos pegar aqui o capturar dados, esses são dados quantitativos e qualitativos, né? Aí tem o armazenar e organizar esses dados e transformar os dados em conhecimento. Que esse conhecimento é para ser comunicado, é o que eu falei para vocês no início. Então, as pessoas esperam que a contabilidade forneça informações que auxiliem na tomada de decisões. Quando a gente fala de empresas pequenas, aí é aquele contato direto. Aqui, aplicado à controladoria, o sistema contábil, ele vai fornecer informações importantíssimas para a execução das atividades na controladoria. Eu costumo dizer que, em termos de informações para a controladoria, é uma espécie de uma espinha dorsal, é a estrutura para suportar as demais informações e trabalhar as demais, ou seja, sem ela, o corpo não para em pé e não se movimenta. Então, o sistema contábil para a controladoria, ele é de uma importância que, como eu falei, não dá para viver sem a espinha dorsal, ou seja, não dá para viver sem um sistema contábil, ter uma controladoria sem um sistema contábil. E aqui, se a gente trazer para a aplicação do dia a dia, do que é demandado da contabilidade hoje, vocês vão perceber, assim, o que eu disse lá na primeira fala, né, da dificuldade que alguns possuem quanto aos objetivos do sistema contábil e claro que aí também da contabilidade, né, quando fala de capturar dados, as pessoas, até mesmo alguns profissionais, né, mas a contabilidade trabalha com dados qualitativos e não financeiros, a gente vai ver adiante que sim. Então, é bom compreender, entender, são conceitos básicos, mas até para saber, dentro dessa arquitetura, principalmente da controladoria, que é o nosso foco, né, que a gente está trabalhando aqui, onde eles vão entrar. Então, vamos pensar aqui, sistema contábil, espinha dorsal, controladoria sem sistema contábil, não tem como. O que vocês vão ouvir falar, ou talvez eu traga alguma coisa para vocês, de alguns conceitos que a gente tem visto, estruturam controladorias, que eles dizem, não sei nem se isso é um termo correto, né, não contábil, mas tem a mesma finalidade da controladoria que a gente está trabalhando, eles trabalhar dados, fornecer informações para tomadas de decisão, mas eles vão desvirtuando e mudando um pouco, usam o mesmo nome, eu já vi até alguns conceitos separando, né, a controladoria contábil, a controladoria administrativa, de gestão, o que a gente está vendo e o conceito que a gente está trabalhando é que há uma controladoria só. A gente não está trabalhando com essa situação onde eu vou separar e criar esses, como se tornou muito comum, né, usar um conceito e aplicá-lo a uma outra situação. Então, por o nosso caso, a controladoria, ela tem a necessidade de ter um sistema contábil bem estruturado, robusto, eficiente, tanto na captura, no armazenamento e na transformação dos dados, né? Se a gente pensar assim, capturar, até algumas situações que a gente vivencia na prática, né? Primeiro, se eu não sei capturar dados, eu não sei quais são os dados as informações que são importantes, ali na base onde eu vou
procurar elas, eu vou pegar o que não tem utilidade nenhuma, muitas vezes a gente encontra isso, né? Para que isso? Não tem finalidade nenhuma. Então, eu preciso entender para que aquele dado que eu estou captando, capturando, buscando, o armazenar e organizar é importantíssimo. Um objetivo aqui que ele, muitas vezes, ele foge do... A gente vê que a gente acaba não percebendo, sentindo ele em algumas situações. Então, conseguir os dados de forma adequada, aí aquela grande preocupação, algumas pessoas ficam ali debruçadas em cima de alguns dados, e capturando e absorvendo, buscando essas informações que são importantes, e fica em cima daquilo ali, mas não sabe o que fazer, o próximo passo. Tá, eu preciso agora armazenar ele e organizar. Quando eu for buscar eles, eu preciso encontrar em um local que facilite, que tenha um acesso facilitado e que facilite também a busca no sentido de separar e classificá-los, por exemplo, e depois transformar em conhecimento. Então, vamos pensar assim, mas são objetivos bem básicos, né? Sim, são básicos. E eu estou falando de forma bem genérica, né? Não estou dando um exemplo específico, trabalhando em situação específica. Mas se vocês observarem, se um desses objetivos não é cumprido, eu vou comprometer todo o processo. Para eu cumprir, para eu fazer algo, eu preciso conhecer. Então, se eu não sei quais são os objetivos do sistema, eu certamente vou trabalhar de uma forma totalmente desorganizada. Então, ele é armazenando aquela loucura de dados, até informações básicas. Hoje a gente vê pessoas se perdendo, né, mal armazenado, ou pior, não ter o dado, né, ele capturou, mal armazenado, se perdeu com o tempo. Então, eu preciso de uma informação, eu preciso constituir, ou juntar essas informações para eu constituir conhecimento, para resolver, tratar uma demanda, e eu não tenho, porque foi mal armazenado e organizado. Não sei se vocês, quem tem talvez uma experiência, ou contato, já deve ter ouvido falar, né, toda profissão tem isso, né, não é da contabilidade, do contabilista, não, fica guardando papel, vou pagar uma pessoa para diminuindo a importância que tem o profissional e a atividade, né, e às vezes, como eu falei, entendendo de uma forma equivocada qual que é realmente o objetivo de um sistema contábil. Então, esse armazenar. Hoje, a gente tem a tecnologia da informação que favorece muito. Eu já falei dos ERPs, né, que são os sistemas integrados de informação, onde, no passado, a gente separava as informações. Então, para cada unidade que produzia informação, quando os sistemas surgiram, a gente tinha um sistema para ela. O ERP, ele junta, hoje nós temos outras ferramentas, né, que trabalham tanto o processamento como aqui a transformação dos dados por meio de tecnologia, né? Então, no passado, a gente tinha isso, era segmentado, separado. E hoje a gente já consegue trabalhar as informações e enxerga melhor onde entra cada informação dentro desse sistema, né? Aí vamos ver aqui as informações. No tradicional, que tipo de informação que esse sistema vai produzir? Vamos pegar aqui a tradicional. Então, ele vai produzir, olha, a financeira, né, é o balanço patrimonial, demonstração, que ficou um pontinho fora do lugar, mas é demonstração do resultado do exercício, DRE, né, demonstração do fluxo de caixa, que são alguns exemplos, custos dos serviços, margem de lucro. Aí depois tem a quantitativa, sendo que eu falei da separação dela lá, então, retorno sobre vendas, nível de pedidos, número de pedidos, unidade em estoque, horas orçadas. Aí aqui na quantitativa, hoje a gente tem, quando é um sistema muito bem integrado, aí eu tenho cálculo do ponto de reposição de estoque, eu sei tempo de reposição de estoque, são todos números e dados que ajudam na gerência de setores que antes eu não tinha, ou não, as pessoas não entendiam dessa forma, que a informação serviria para isso, ela serviria, por exemplo, para definir o momento para eu fazer o pedido lá no setor responsável, né, de um produto para repor estoque, de uma matéria-prima para repor estoque. Eu uso essa informação até dentro desses setores hoje. E eu preciso consolidar isso, juntar em um sistema, e quem faz isso, uma estrutura maior, é a controladoria, como eu falei para vocês. Então, ela vai trabalhar aí para aferir, para verificar se os dados
estão caminhando correto. Por exemplo, se eu tenho lá a informação de um ponto de reposição de estoque e ele foi calculado de forma errada, eu posso pedir antes ou depois do tempo. Se eu pedir antes, se eu fizer um pedido antes, baseado nessa informação, que leva em conta um histórico, entre outros fatores, se eu tenho lá um ponto de reposição de estoque, demorei ele está mal calculado, né? Se passou do tempo de pedir, vai faltar produto ou matéria-prima, né? Se eu trabalho com revenda, você vai me trazer uma dor de cabeça enorme. Se eu tenho meu ponto de reposição, eu pedi antes, eu vou tendo acúmulo de estoque, capital imobilizado, né? Eu vou tendo um recurso, depois eu posso não conseguir girar isso e ter algumas perdas para frente. Então, para vocês perceberem as repercussões das informações, né, desse sistema. E quando a gente fala não qualitativo, isso aqui é uma evolução também. Certamente vocês já viram isso em outras disciplinas, né? A insatisfação do cliente também, aí já já é uma informação qualitativa, né? Eu posso transformar ela, assim, em número, e é natural que a gente faça isso, busque isso, né, que é mais fácil para eu trabalhar com ela, né? Como eu já citei os dashboards, né, que facilitam muito a vida de quem toma decisão, satisfação dos empregados, qualidade do produto ou serviço, lançamento de novos produtos. Então, trabalha com informação que não seja quantitativa, a gente parte do princípio que todas as informações da contabilidade são quantitativas, e não só a contabilidade, quem trabalha na área financeira, que não atua com contabilidade de forma específica, vai saber do que eu estou falando. Inclusive, entendem que os profissionais dessas áreas são limitados a dar informações quantitativas, ficam limitados a isso, que ele não consegue fazer uma análise que foge disso, como se a gente tivesse essas limitações. Hoje, não. Hoje, a informação qualitativa, ela está presente no sistema de informação da contabilidade. Como eu falei para vocês, eu creio que só alguns pontos para a gente introduzir, a gente não vai aprofundar tanto, porque são conteúdos que vocês já viram. Eu só estou aplicando ele aqui para a gente entender, dentro da controladoria, como que vai funcionar, né? E aí, os tipos de contabilidades aqui que interessam, que se aplicam à controladoria, estamos sempre focados nela, né? Contabilidade financeira, responsável pela elaboração da comunicação de informações, principalmente voltadas para o usuário externo. Ela não tem a mesma finalidade, o tipo de informação que não tem a mesma finalidade que a gente tem na contabilidade gerencial, né, que eu trabalho internamente para, a partir dessas informações internas, aí sim produzir algo externo, voltado para, vamos pensar em SAs, né, para acionistas, voltados para as instituições financeiras, entre outros interessados. Tem a contabilidade, eu falo externo aqui, eu posso pensar numa dimensão maior também, pensar externo à controladoria, fora da controladoria também, tá? Em estruturas maiores, eu posso ler esses termos assim também. Então, eu vou produzir informações para dentro da própria empresa, para outras unidades de negócios dentro da própria empresa. Contabilidade de custos, né? Toda vez que a gente passa por algumas dificuldades econômicas, aí essas contabilidades ou essas funções, aqui elas vão ganhando força, né? Ou pelo menos deveriam, né? Como aconteceu lá no final na década de 50, quando surge, ganha força a controladoria, que eu falei na última aula, né? Tributária. Hoje, num país como esse que a gente vive, isso pode comprometer muito o negócio, né? Se eu não tenho, dentro do sistema contábil, se eu não tenho essa função, e ela não tem, a contabilidade não tem essa função, e pessoas que executem isso de forma eficiente, a gente está passando aí por um processo, acredito que vocês estejam acompanhando, que ele visa uma reforma tributária, que a gente fala dela, eu ouço sobre reforma tributária desde quando eu iniciei, tive interesse por área de gestão há 20 anos atrás. Então, e olha que isso é um discurso que vem até muito antes disso. Agora a gente está vendo alguma coisa caminhando aí, vamos ver até onde isso vai chegar, diante da situação que a gente vive no país, né? Um país com carga tributária pesada, elevada, essa relação com o que a gente produz e cobra de imposto, né, que é a carga tributária, é complexa, confusa, e que acaba induzindo muitas vezes ao erro, a elevar o custo. Eu preciso
eu estava vendo uma entrevista de um dono de uma empresa aérea falando aqui da situação no Brasil. Ele paga caro por profissionais e por profissionais para contribuir, principalmente na parte tributária, com os problemas que eles acabam tendo aqui. Um alto custo, difícil de entender, de compreender, principalmente para quem tem uma atuação em todo o território nacional, né? Então, ele acaba travando e sendo um gargalo para qualquer organização. Então, é um sistema, é uma função importantíssima, né, para a controladoria. Espero que alguma coisa melhore nesse sentido, né, é o que a gente espera. Por fim, a contabilidade gerencial é aquela que se relaciona com o processo de fornecimento de informação, os usuários internos da empresa, os proprietários, gerentes e controle, quem vai tomar a decisão. Eu acho que falta muito um juízo de valor, tá, gente? Eu acho que às vezes falta muito o desenvolvimento de competências em alguns profissionais voltados para a contabilidade gerencial. Em outras também, mas se vocês observarem, as outras são bem específicas, né? Às vezes eu tenho uma pessoa que tem anos e anos, décadas talvez, de atuação em determinadas áreas aqui, então o cara domina e tem um domínio, uma habilidade uma competência fora do normal. A gerencial acaba estando presente em todas as outras funções que a gente tem aqui, se vocês observarem. E a falta dela cria aquele problema da comunicação que eu falei na primeira aula, que como a gente tem aqui dentro da controladoria a função de compatibilizar a informação, quando eu não tenho a função, ou eu não tenho desenvolvido essa competência da contabilidade gerencial, eu paro em um determinado ponto, a comunicação ela não segue e ela não tem o efeito. Olha lá os objetivos, né? A primeira coisa que eu falei aqui. Então, eu não consigo cumprir alguns objetivos básicos do sistema contábil, eu não consigo contribuir, e aí, se a gente for pensar em termos de controladoria, a ausência da contabilidade gerencial, das competências relacionadas a ela, me traz um problema seríssimo, traz para a organização um grande problema aí, porque começa com a comunicação, como eu falei para vocês. Eu não tenho compatibilizador. Normalmente, o compatibilizador é a pessoa que desenvolve competência para atuar aqui, com a função, tendo as funções relacionadas à contabilidade gerencial. O que é o compatibilizador, para quem não acompanhou a última aula? É a pessoa que é como se fosse um tradutor, né? Eu pego as informações que estão de uma forma e, de acordo com o receptor, eu vou adaptar essa informação para que ele receba e faça o melhor uso da informação. Às vezes eu vou levar uma informação, olha como é interessante, eu tenho uma informação relacionada à parte tributária, é uma proposta na empresa, eu tenho que falar com pessoas de setores que não compreendem tão bem de tributos, que aquela condução que eles estão definindo por ela, é uma condução que vai criar sérios problemas relacionados a tributo. Por exemplo, uma expansão com a abertura de novas unidades de produção. Olha, essa é uma região que você vai ter sérios problemas para distribuir o seu produto. Você vai elevar o seu custo com o pagamento de tributos, vai elevar de forma significativa, podendo até inviabilizar ou trazer sérios problemas para a operação. Então, eu preciso comunicar da forma adequada, que em uma grande empresa, dentro do processo decisório, eu tenho que trabalhar com pessoas de áreas bem distintas, não são todos que comunicam com a mesma linguagem. Se eu chego lá com a minha linguagem própria e não consigo compatibilizar ela, e eu faço isso dentro dessas funções da contabilidade gerencial, eu posso estar fazendo e tendo o que é correto para a organização, e ter para apresentar para a organização o que é correto e o que é melhor, e eu posso não conseguir dar sequência. Lá nas características do controle, a gente fala desse poder de convencer, né? Para isso, eu preciso ser compatibilizador de informação, né? Traduzir a informação para os setores. É uma grande dificuldade hoje. Às vezes, a gente faz contato com profissionais, vou falando de experiência, mas entendam como uma crítica, toda crítica, ela, de certa forma, é destrutiva, mas é destruir para construir. Acontece com todas as profissões, mas é comum a gente fazer contato, já tive experiência dessa forma, e aí é como se tivesse duas pessoas falando línguas diferentes, e a pessoa não consegue absorver o que foi demandado e acaba não atendendo, e às vezes você deixa de seguir com a contratação de um trabalho, deixa
porque a pessoa, até determinado ponto, ele vai muito bem, dali para cá, então ele, mesmo ele cumprindo com alguns objetivos, ali dos 3 objetivos básicos, pelo menos, a falta de um pode me trazer um problema, e a comunicação eu vejo hoje que é um dos grandes, né? Às vezes a gente, como profissional, a gente não quer saber, eu tenho conhecimento, eu conheço todos os termos, eu sei da linguagem, eu sei do que eu estou falando, mas eu não tenho esse cuidado de transferir e transformar a informação da forma que a pessoa que está recebendo, o receptor, ele possa fazer bom uso dela. Eu acabo tendo um conflito. E problema depois, né? Porque ele dá dor de cabeça ainda. Depois, como se diz, né? Depois do leite derramado, eles procuram um profissional para corrigir aquilo que você já orientou para não fazer o que não ser conduzido daquela forma. Esse aqui é como eu falei para vocês, uma introdução da contabilidade vinculada à controladoria. Teremos depois, claro, que vamos trabalhar outros pontos de forma gradativa, mas aqui é uma aplicação à controladoria, questões básicas, né? Aí, antes de passar aqui para o próximo, tem uma pequena ruptura. Se alguém quiser fazer algum comentário, contribuir, fiquem à vontade, tá? Me ajude muito. Eu acho que eu já aceitei, né, Michele? Deixa eu ver uma mensagem aqui do colega. Se alguém quiser contribuir, vocês já viram e, inclusive, aprofundaram em alguns tópicos desses aqui que eu apresentei, né? Que vamos pensar em um resumo e aplicando ele. Então, ok, vou entender que está tranquilo para seguir, né? Eu vou falar do planejamento agora. Dentro da controladoria, como eu falei para vocês, alguns autores têm conceito que separa ela, né? Vai falar a controladoria contábil, a controladoria de gestão administrativa. A gente está falando em uma linguagem onde há uma controladoria, onde eu estou juntando todas essas, estou montando, estruturando a arquitetura dela. Então, a gente vai tendo planejamentos para a gente compreender, a partir dos planejamentos, a necessidade que a empresa tem de manter a controladoria. Ou seja, eu tenho que planejar. Para eu planejar, eu preciso de dados, eu preciso de informações, eu preciso de suporte, eu preciso de know-how de profissionais. E como eu acabei de falar aqui anteriormente, a contabilidade, o sistema contábil é a espinha dorsal desse processo. Então, eu preciso agora trazer e planejar usando o que foi produzido no sistema contábil e nos outros sistemas também da organização. Então, planejamento, a gente vai ver aqui, vai falar de planejamento a curto e longo prazo, né? O planejamento de curto e de longo prazo. No planejamento, a gente tem uma estrutura que a gente chama de hierarquia do planejamento. Na prática, a hierarquia obedece o tempo. Ou seja, o planejamento com maior tempo é a linha maior que eu tenho, que a gente chama de planejamento a longo prazo. Aqui, quando a gente em controladoria, claro que vai depender da empresa, mas quando eu for pensar em fornecer, contribuir com planejamento a longo prazo, é muito comum períodos de 3 a 10, 15 anos, mas isso não tem como a gente definir que um planejamento a longo prazo tem exatamente 15, 10, 12 anos. Por quê? Depende da empresa, depende do tipo de negócio. Vou dar um exemplo de uma empresa. Eu vou falar de algo que é próximo de nós aqui, né? Certamente, um planejamento a longo prazo da Cenibra, ele é muito maior, ele é muito mais extenso, o horizonte, né, do que o planejamento a longo prazo de uma empresa menor aqui que atua aqui, e também depende do setor, como eu falei para vocês. O comércio varejista, nós temos alguns supermercados aqui. Dificilmente eu vou conseguir projetar algumas questões, até mesmo de expansão, eu dependo muito da sensibilidade do mercado, para 20 anos. Certamente o que a gente está vendo de evolução no varejo, há 20 anos atrás, pouquíssimos gestores da área fizeram previsões ou pensaram em estruturar algo e seguir um caminho que é o que a gente está vivendo hoje. Mas na Cenibra, grande indústria, alguém fez uma previsão tão precisa? Não fez, mas o movimento dela é mais lento. Para eu construir uma outra unidade produtiva, e eu preciso desbravar um horizonte, tentar enxergar para os próximos 20, 30 anos, diferente do varejo. Se eu conseguir enxergar um horizonte a longo prazo de 5, eu já consigo fazer um planejamento a longo. Só para a gente ter essa referência de tempo. Então, na hierarquia, eu tenho longo, médio
e planejamento de curto prazo. Tem negócio que é tão dinâmico que eu não consigo ter essa divisão. Eu tenho normalmente o longo, que às vezes no varejo, em outros segmentos que são mais dinâmicos, eu tenho um longo com 5, 10 anos, ou entre 2 e 10, que se eu não me engano é o autor que traz esse período, um médio prazo, ou então já tenho só 2, longo e curto, por causa da dinâmica do negócio. Aí o curto, normalmente, ele acompanha, que é o que a gente vai ver aqui, né? Esses períodos que são períodos, olha, para vocês perceberem a importância do sistema contábil, um ano contábil, um ano do giro do varejo, né? Que são 12 meses, normalmente 12 meses. Então, eu trabalho de forma segura para um período como esse, podendo replicar, assim, 2, 3 anos, mas aí ele vai perdendo a aderência e vai deixando de ser, e vai se distanciando da realidade. Quanto mais eu esticar pegar essas ferramentas e esticar em horizonte, mais distante eu vou ficar da realidade. Então, vamos pensar assim, elaboração de orçamento de capital, dependendo da empresa, como eu falei, de varejo, para os próximos 20 anos. Quando chegar ali no ano 3, 4, eu já vou percebendo que, no ano 3, 4, 5, já vou percebendo ali uma situação muito diferente do que eu pensei há 4, 5 anos atrás. Então, a gente tem essas divisões. Eu até na última aula tentei me lembrar de um termo que eu disse para vocês, usado no planejamento, que é a estrutura de redisparo. Então, eu elaboro o planejamento, o termo que eu tentei trabalhar com você, citar para vocês, e não me recordava, era o redisparo. O que é o redisparo? Eu elaboro pequenos horizontes, que é esse curto prazo, que é o primeiro que a gente vai ver aqui. Eu elaboro pequenos horizontes e vou redisparando. O que é redisparar? Eu vou apurando, aqui no orçamento a gente faz isso. Faço a apuração do orçamento, eu acho que vocês estudaram empresarial e agora estão vendo o público, né, ele é baseado na lei, né, LOA, né, ele tem uma lei específica e ele funciona com a dinâmica um pouquinho diferente, porque tem a legislação específica. Então, eu tenho redisparo, é comum no orçamento. Eu faço uma apuração, se as coisas estiverem correndo e acontecendo conforme previsto, eu vou seguir, senão eu vou fazendo ajustes, e o redisparo são esses ajustes. Então, eu vou mudando e alterando o horizonte. Eu já vou mudando o que tem que mudar e ajustando. Não vou ficar esperando a realização de todo o orçamento, percebendo que com 3 meses as coisas já estão bem diferentes do que foi planejado. Então, eu vou fazendo os devidos ajustes nele. Então, eu chamo esse processo de redisparo. Toda vez que eu paro e analiso e vejo se eu vou seguir ou não, eu faço um redisparo desse processo, que ele é comum, então, no planejamento a curto prazo. Eu vou ajustando aos poucos. Então, vamos ver, então, aqui algumas ferramentas que a gente utiliza no planejamento a curto prazo, depois eu vou falar de uma forma geral do planejamento a longo prazo. Fica mais próximo da gente na controladoria, é mais presente na vida da controladoria, o planejamento a curto prazo. Vocês vão ver que ele está mais próximo e a gente tem um contato mais intenso com ele. É claro que a gente fornece informações e de extrema importância o planejamento a médio e longo prazo, mas a presença até por ser curto, a gente vivencia ali o tempo todo, né, ele é mais palpável para nós. Então, vamos ver algumas ferramentas que a gente usa nesse planejamento a curto prazo. A área financeira é comum a curto prazo, até pela dinâmica, e aí também depende, como eu falei para vocês, de algumas situações, ambiente. Hoje, no Brasil, não dá para esticar muito o planejamento, né? A gente vê assim, a gente vive instabilidades que, se eu planejar e fugir muito do que foi planejado, é todo um investimento pode ser perdido, eu posso ter um problema sério. Então, a tendência é ir encurtando os prazos de planejamento quando a gente vive em períodos de instabilidade. A elaboração do orçamento de capital, que é a primeira ferramenta, eu acho que teve uma pergunta também sobre ferramentas, eu acho que foi o Vitor, falou, as ferramentas da controladoria. Aí só para a gente reforçar essa questão. Então, em cada estrutura, eu vou ter algumas ferramentas que vão favorecer, ele é bem grande, não dá para eu relacionar todas as ferramentas da controladoria, vocês vão ver que é extenso. Depois a gente vai falar de outros planejamentos que estão contidos na controladoria. Agora, o financeiro. Algumas ferramentas que a gente usa a curto prazo, né? O orçamento de capital, ele é feito com base no planejamento da empresa, com a finalidade
de determinar por meio de cálculos de rentabilidade os projetos que serão realizados a longo prazo. Aí eu posso, como eu falei, hoje a gente já faz esse orçamento fracionado, né? Quando eu falo dessa rentabilidade de projetos a longo prazo, aí já tem aquela característica voltada, por exemplo, para expansão, para lançamento de um produto novo, que vou precisar de 2, 3 anos aí para trabalhar uma curva de experiência para pôr esse produto no mercado. Então, eu vou trabalhar a elaboração do orçamento de capital, e é como se eu estivesse me antecipando a uma situação, né? Eu elaborando o orçamento de capital, eu consigo calcular a rentabilidade do projeto e ter uma noção se ele é interessante ou não. Abaixo aqui a gente vai ver outras ferramentas que a gente usa que contribuem com isso também. Aí eu vou fazendo ajustes. Quando a gente espera fazer algo, a gente não tem dados, não tem números. E onde eu vou buscar isso? Controladoria. Onde eu vou buscar essas informações aqui do planejamento financeiro curto prazo? Quase que na totalidade, o sistema contábil, dentro desse processo, por isso que eu falei da importância, né? Eu vou buscar informações para um investimento a longo prazo, que eu já começo a fazer projeções, já começo a trabalhar de forma que permita que eu me aproxime, que eu consiga me aproximar ao máximo da realidade. Aí eu já vou começar a perceber o seguinte: o que eu pensei está distante da realidade. Por quê? Eu imaginei que as coisas funcionassem de uma forma. Quando eu elaboro o orçamento, que eu faço ali as previsões, né, relacionadas ao que ele pode render, o que ele vai tirar da organização e o saldo que eu vou ter com isso, aí eu vou perceber a necessidade de fazer alguns ajustes. Ah, não dá para eu construir uma unidade, eu tenho 2, 3 localidades ali para escolher. Nessa e nessa eu já sei que não dá, nesse estado aqui não dá. Depois do orçamento eu consigo ter informações. É claro que eu não vou tomar uma decisão baseada só nele, mas ele contribui com isso. Depois o payback, que é o tempo, a gente viu lá vocês devem se recordar, no empreendedorismo, é tempo necessário para recuperar o capital investido, eu faço cálculo específico para isso, aí eu vou ter que a informação e saber se compensa eu pegar esse recurso, imobilizar ele nesse projeto, para daqui 6, 7 anos ele retornar. Será que não seria mais interessante eu, ao invés de abrir uma unidade nova, eu trabalhar o lançamento de um produto, ou reforçar um produto que já está no mercado? Será que o retorno dele não vai ser mais rápido do que construir uma planta nova? Aí tem a taxa interna de retorno, outra ferramenta que eu não vou aprofundar, porque certamente vocês já viram isso. Eu estou falando um pouquinho da aplicação, tá? Então, é por isso que a gente vai, nesse momento, a gente vai ver dessa forma. Mas se a gente precisar discutir um ponto ou outro, a gente pode fazer isso. É uma das mais aceitas, pois proporciona resultados preciosos e fornece dados baseados nas entradas e saídas programadas, né? Então, qual que é a taxa que eu vou ter de retorno desse projeto que eu elaborei? Compensa? É um projeto que compensa para mim? Será que não seria mais interessante eu pegar esse recurso e fazer uma aplicação até do que ter todo o desgaste, né, que a gente tem com uma operação? O valor presente líquido, certamente vocês já fizeram alguns cálculos aí, né, na HP e de outras formas, até mesmo usando as planilhas de Excel, né? Então, é a somatória em termos de fluxo de caixa descontado, a gente vai ver aqui o fluxo de caixa também, passar por ele. Isso quer dizer que o valor presente fornece a informação se os valores investidos e as entradas consideradas, as taxas utilizadas, são no exato momento do investimento interessante ou não. Aí eu vejo para hoje, né? Eu faço a projeção e busco o valor presente para hoje. Seria interessante? Nesse momento seria interessante, eu trago e desconto a taxa, né, considerada. Eu vou saber se hoje esse projeto é interessante. Será que com um cenário diferente daqui a 6 meses, 1 ano, não será mais interessante eu iniciar esse projeto? Esses próximos 6 meses, será que eles vão contribuir quando eu calcular que o valor presente líquido para me dar um cenário interessante, ou é melhor esperar um pouquinho, 3, 4 meses, vamos esperar passar essa pandemia e a gente refaz os cálculos e vê se dá para startar esse projeto ou não? A elaboração do orçamento de investimentos, ele segue a mesma lógica, né, que a gente falou aqui do orçamento de capital. Quando a gente fala de orçamento, o que muda é a aplicação, mas a lógica é a mesma, né, que envolve os investimentos em ativos permanentes, imobilizados. Em geral, esses ativos são utilizados pela empresa para gerar lucro, né. Então, eu faço o orçamento, é aquela mesma estrutura que vocês já viram lá no orçamento empresarial.
é comum a gente ter separados, né? Como as finalidades são diferentes, mas tem as aplicações, né? E se aproxime no final, eu dependo do resultado da mesma forma, então eu vou separando os orçamentos. Em orçamento empresarial, vocês viram de forma mais detalhada. Por fim, o fluxo de caixa, né? Que é orçamento de caixa. A lógica é muito parecida. Entradas, aí se vocês observarem a estrutura, né? Estrutura de entradas, as saídas e saldo. Eu tive um professor que ele falava assim, e acho o conceito interessante, vou compartilhar com vocês. Ele era gestão de custos no MBA, ele falou assim, eu uso essa lógica para tudo. O que eu vou ter de retorno, o que eu gasto para isso, então tudo que eu vou fazer na minha vida, ele exagerava um pouquinho, mas eu entendi, a lógica é o que eu vou ter de receita com isso, o que eu gasto, e qual que é o resultado dessa relação, né? Disso que vai ser feito. Então, o fluxo de caixa, ele vai projetar ali entradas, saídas e de forma simplista, né, claro. E ali o resultado nessa relação entre entradas e saídas. Aí a gente tem o operacional, que a maioria das organizações, das empresas utilizam, empresas de pequeno porte, microempresas, empresas menores, quando trabalham, dificilmente elas conseguem, ou elas fazem trabalho, assim, tem recurso, tem condições de trabalhar, por exemplo, separando o fluxo de caixa da forma que está aqui, né? 1, 2 e 3. Né? O mais comum que a gente vê é o operacional. Vou até compartilhar aqui com vocês umas estruturas aqui que dá uma noção melhor da arquitetura, como que fica, né? O fluxo operacional, o fluxo de investimento e o fluxo de financiamento. De financiamento, eu acho que vai dar uma... Eu gosto de visualizar e acho que provavelmente a gente tem... Vou ter mais gente aqui que vai concordar comigo. Então, visualizando, chama de esquemática, né? As famosas esquemáticas. Aqui, pois bem, vamos lá, né? Olha o fluxo operacional, né? Vamos falar assim, é mais completo, mais comum da gente ver. A esquemática dele, como funciona. Então, a relação entre pagamentos e entre entradas e saídas, né? É que a gente chama de caixa, então, meu fluxo de caixa, qual o fluxo que eu tenho nesse caixa da organização? Eu tenho saída, pagamento de salários, matéria-prima, que vai gerar produtos em processo, aí eu vou vender o produto, aí tem aqui a saída para os custos indiretos, né, do produto em processo, está saindo do caixa, aí eu tenho, depois eu compartilho para vocês as informações desse livro, eu coloco lá no portal para vocês também, ele é bem interessante, bem didático. Aí tem as despesas operacionais financeiras, os impostos, venda à vista, olha o caminho, né, e depois venda a prazo. Quando eu realizo a venda, aí eu tenho o fluxo de entrada, né, para o meu caixa. Então, a gente fala assim, fluxo de caixa, eu já vi profissional, quando você fala do fluxo de caixa, confundir orçamento empresarial, orçamento com fluxo de caixa. Como eu falei, tem uma dinâmica parecida, mas a gente não está falando da mesma coisa. Aqui seria o operacional. E o mais comum da gente encontrar, né? Aí eu posso elaborar, e como eu falei para vocês, depende da estrutura, do tamanho da empresa, né? O fluxo de caixa é o fluxo de investimento, então, onde eu tenho, tá vendo, a imobilização, compra, venda, a saída dele para compra, relacionada a imobilizado, e a entrada dele é a venda do que está imobilizado. A investimento, ele segue a mesma lógica, né? A compra ou a venda. Quando a gente fala venda, na verdade, do investimento, é claro que o investimento é bem diversificado, hein? Pode ser de várias formas, pode ser até mesmo algum tipo de aplicação que me dê um retorno. Então, a partir do momento que eu imobilizo o capital, aí o que volta com ele? Aí vai gerar essa entrada no fluxo de caixa de investimento. E os fluxos de financiamento, né? Muitas empresas, principalmente no período que a gente está vivendo,
estão vivendo essa realidade aqui, ó, dos fluxos de caixa relacionados aos financiamentos, né, os exigíveis, empréstimos e financiamentos, onde eu tenho a saída com os pagamentos e o que acaba onerando o negócio, né, porque eu preciso de 10 mil para realizar algo e eu pago 12, 13, 15 ou até mais, né? Aí eu tenho, nessa relação de fluxo, eu vou separar aqui também o que entra e sai do patrimônio, vamos pensar as recompensas de ações, as saídas de caixa, os dividendos também, saída, e a venda de ação é a entrada para o meu fluxo de caixa, onde eu tenho esse movimento aqui do recurso, né? Esses são os fluxos de caixas que a gente faz uso e que eu extraio informações deles para utilização na controladoria. Então, se vocês observarem aqui, faz parte do dia a dia da organização. Então, uma decisão, quando eu vou tomar uma determinada decisão, eu dependo de informações que estão são os dados bem captados, armazenados e que com alguma informação produzida com qualidade. Então, vamos pensar aqui, pegar aqui um exemplo para vocês, né, falei dos exigíveis, né? Aí um empréstimo, um financiamento, tem situação que a empresa está numa condição em que ela precisa sobreviver, então talvez ela não faça, ela abra mão de fazer determinadas análises, mas de modo geral, né, será que um projeto compensa eu financiar? Eu vou dividir esse projeto com o banco, né, porque quando eu financio, eu pego recurso, eu tenho que remunerar. Então eu consigo informações quando eu tenho quando isso é feito com qualidade, quando é estruturado com qualidade, informações que vão contribuir, inclusive, para as análises do investimento. Quando eu for fazer meu orçamento para saber se é um investimento que compensa ou não, aí eu vou levar em conta se o capital é um capital externo, ou se é capital de terceiro, ou se é capital próprio. Se ele é capital de terceiro, qual que é a remuneração desse capital de terceiro? Isso pode inviabilizar, eu posso ter que trocar de banco, posso ter que buscar uma linha específica de crédito. Tudo isso vai sair todas essas informações, para quem vai tomar a decisão, vai sair da controladoria. A controladoria que vai contribuir. Eu estou dando alguns exemplos aqui para vocês dessas aplicações. Então, essas são ferramentas e as mais comuns que a gente usa no planejamento a curto prazo. Se limitam a elas? Não, mas as mais comuns. Aí depois a gente vou adiantar aqui, vou usar o próprio material aqui para a gente falar do planejamento a longo prazo, né, dentro desse contexto. Então, a contribuição da controladoria com o planejamento a curto prazo, por meio das ferramentas que eu mostrei para vocês, é de responsabilidade da controladoria produzir, captar, armazenar, gerar as informações com qualidade, organizar esses fluxos da empresa, os fluxos financeiros, principalmente, da organização. Então, é uma obrigação da controladoria quando eu tenho setor bem estruturado. A tendência é que as decisões sejam decisões mais acertadas quando eu tenho um setor bem estruturado. Eu não preciso ficar juntando informações para tomar uma decisão, eu consigo mais agilidade e qualidade no processo. Que eu vou adiantar, porque fala de outros desdobramentos das ferramentas que vocês já viram eles, né? Lei 6406, 6404, entre outras aqui que vocês já passaram por elas, né? DRE, como estruturar o patrimônio, o balanço da organização. Aí, o planejamento a longo, eu deixei ele por último, porque ele é mais rápido. Então, o planejamento a longo prazo, aí eu já vou, como eu falei para vocês, já vou fugindo um pouco dessa esfera, não que a controladoria não contribua de forma alguma, pelo contrário, ela contribui de forma significativa, mas aí o a longo prazo, eu já vou tendo um processo decisório com mais participações. Continua a controladoria sendo fundamental nesse processo, e aí eu tenho no planejamento envolvimento de outros setores. Então, o planejamento financeiro a longo prazo, ele é parte de um plano estratégico. Então, qual que é a diferença? Ali a gente viu um plano mais tático, o curto prazo, né? Estratégico, tático, operacional. Operacional eu vou pôr em prática, fazer funcionar ali no dia a dia. Então, como eu vou executar o que a gente viu, aquelas ferramentas, aí é operacional. Aquelas ferramentas, e ela dentro da controladoria, ele está mais tático, com o pezinho estratégico. Estratégico, são decisões com informações mais consolidadas. Eu não vou abrir com muito detalhe algumas informações, eu vou simplesmente informar que a TI não é interessante para agora, é uma taxa
eu tenho aqui informação de que a taxa interna de retorno não se apresenta como uma taxa atraente para o período, vamos esperar um pouquinho, eu vou resumindo, trabalhando de forma consolidada. Olha a compatibilização de novo de informação, né? Aí o controller, ou quem for responsável por passar, diante de milhares de dados, ele transforma em uma informação. Por isso que, às vezes, parece fácil e simples, né? Tem gente que não quer pagar, porque parece que, mas eu vou pagar para ter essa informação, para você trabalhar dessa forma, para me contribuir. Mas até chegar ali, qual foi o caminho? Não é só aquela informação. Né? Então, no estratégico, o trabalho com a informação, ela é mais sintética, ela é uma informação, eu não trabalho mais com ela aberta, analítica, né? Então, vai envolver o plano estratégico e prever a forma como funcionarão as áreas de produção, marketing e outros, como eu falei, vai acabar envolvendo também outros profissionais que vão depender da controladoria. A gente pensar no plano estratégico da organização, curto prazo, controladoria o tempo todo, médio prazo, controladoria o tempo todo participando, longo prazo, contribuições significativas da controladoria. Aí eu vou trabalhar, como falei, marketing, lançamento de um produto que leva 3, 4 anos. O setor de marketing não pode fazer isso sem ter as informações, até porque hoje a gente cobra, né, o ROI, você vai perguntar para ele qual o retorno disso. Quem está ali dentro provavelmente vai recorrer à controladoria. Olha, eu preciso dessa informação, eu preciso saber sobre isso. E é importante a gente entender que quando a gente fala de contribuição dela para o planejamento, ele não para na entrega da informação. Isso por si não faz diferença. Eu preciso entregar, eu preciso acompanhar, onde eu vou apurar, e depois eu preciso contribuir com informações para redisparo de todo o planejamento dentro da organização. Eu não posso elaborar um planejamento, toma aqui as informações, toma aqui o know-how, está tudo aqui para você produzir seu planejamento aí, bonitinho, de marketing, ou produção, qualquer outra área, ou para a empresa, o estratégia de forma geral, entregar e sair e falar, fiz o meu trabalho. A controladoria ela não vai parar aí, ela vai continuar, inclusive, cobrando, né, controlando para saber se está sendo realizado, executado como estava previsto. E aí a gente vai entrar em outros pontos lá na frente da controladoria, né, que vai envolver, inclusive, como eu falei para vocês, uma estrutura mais robusta. A gente tem advogados, contadores, economistas, administradores. Eu preciso de muitos profissionais para eu conseguir realizar bem, de forma eficiente, esse trabalho. Ô, pessoal, quanto ao planejamento, eu vou parar mais um pouquinho aqui para eu dar sequência à aula. Se tiver alguma observação, fiquem à vontade, alguma pergunta. Tranquilo? Acho que como eu falei para vocês, eu acho que vocês já, do que eu falei aqui, vocês esbarraram em quase tudo em algum momento. A gente vai trazendo ele aqui para a controladoria, dentro da estrutura, né, da controladoria, como eu trabalho essas ferramentas, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Compartilhar com vocês aqui, que eu vou passar uma orientação agora para vocês, para a gente fazer uma atividade, e a gente vai trabalhar para a entrega na próxima aula. Vou explicar aqui para vocês como que a gente vai fazer. E aí já um exercício, ele é um exercício avaliativo. O que vocês vão fazer para mim? E depois eu vou colocar o roteiro no portal hoje, se não colocar hoje, até amanhã vai estar no portal também. O que vocês vão fazer? Um exercício avaliativo, os primeiros 5 pontos para a próxima aula. Vocês podem fazer dupla ou até em trio, né, esse exercício. Eu prefiro com menos alunos, mas é de acordo com o que vocês acharem melhor. Eu acho que vai aumentando, pode ir perdendo qualidade, né? E aí, na próxima aula, um aluno, um de vocês, um de cada grupo, vai apresentar. O que ele vai apresentar? Dentre as ferramentas que a gente tem aqui de planejamento a curto prazo, que eu apresentei para vocês, né? Vamos pegar aqui para vocês visualizarem. Então, planejamento financeiro a curto prazo, VPL, orçamento de investimento, a elaboração do orçamento de capital, payback, a taxa interna de retorno, dentre esses recursos que eu tenho,
para o planejamento a curto prazo, o fluxo de caixa, né, o tão falado fluxo de caixa, eu quero que vocês pesquisem, ou se já sabem, preparem para mim uma informação da aplicação dele e as repercussões estratégicas. Eu não aprofundei, vocês já viram esse conteúdo em outras disciplinas, mas qual que é a repercussão estratégica? Que sentido isso faz para a organização? O que é repercussão estratégica? Quando eu falo de repercussão estratégica, o sentido disso para a empresa como um todo. Como isso pode afetar a empresa como um todo? Deixa eu pegar um exemplo fora desse aqui para não interferir na escolha de vocês. Professor? Oi? Tá conseguindo ouvir direitinho? Sim, tô sim. Essas ferramentas de controle geralmente estão ligadas ao plano de negócio, né? Você criar uma base para poder abrir uma empresa, entendeu? Eles, na teoria, se aplicariam também numa empresa já estruturada, Sim. porque o negócio já é direcionado, talvez, por exemplo, teria como, por exemplo, estabelecer novos padrões para essa empresa, no caso, novas metas. Sim. Vamos pensar assim, é fundamental para a gestão, a gente está falando aqui especificamente de planejamento financeiro a curto prazo. Então, é fundamental que a empresa utilize essas ferramentas para ela sobreviver, para que eu tenha dados para tomar decisões. Essas ferramentas, elas vão contribuir principalmente gerando informações e registrando para que eu tome decisões, para que eu acompanhe o resultado das decisões tomadas, eu vou acompanhando por meio delas. Se a empresa é fundamental que tenha e ela não tem, eu tenho que implementar. Mas a empresa está há 30 anos. Você vai encontrar muitas empresas que não trabalham com fluxo de caixa, muitas empresas. Então, é possível, sim, eu trabalhar a implementação dela. E o trabalho que eu preciso que vocês façam, eu não vou recolher nada impresso, não vou recolher. A gente vai só na próxima aula falar um pouquinho disso e eu sigo com o conteúdo. O que vocês vão falar? É justamente da repercussão, da importância para o resultado da empresa. Vamos pegar aqui um exemplo, fluxo de caixa. Aí vocês vão falar da repercussão. Eu escolhi fluxo de caixa, professor. Aí o fluxo de caixa, a gente já falou dele aqui, não precisa aprofundar, ficar explicando. O direto, indireto. A gente tem que ser bem prático, né? Então, fluxo de caixa, qual a repercussão estratégica? Aí vai entrar no que você me perguntou. Então, empresa, aí a gente vai perceber se realmente é importante. Uma empresa que não tem, é interessante que passe a ter. O fluxo de caixa interfere em que dentro da empresa? Vamos falar de uma visão mais estratégica. Eu não quero aquela visão restrita, não. Eu quero ela mais estratégica. Por exemplo, a direção. Que diferença faz para a direção da empresa? Se eu não tenho, alguns exemplos, né? Se eu não tenho fluxo de caixa organizado, eu posso comprometer as finanças da empresa e eu vou ter um problema sério. Aí você vai falar das repercussões. Por exemplo, para a gente compreender a importância dessas ferramentas para o planejamento. Aí eu consigo o link com a controladoria. Essas ferramentas, de forma isolada, cada um atuando ali, digamos que dentro de um setor contábil da empresa, eu tendo ali a trabalho de algumas ferramentas e eles ficando restritas, sem que eu compartilhe, sem que eu veja o efeito dessas ferramentas para a empresa como um todo, ele não vai me dar o mesmo resultado. Pode até ser inócuo, pode não dar resultado nenhum. O que a controladoria faz? Ela pega a ferramenta, eu vou organizar isso, eu vou organizar dentro de um planejamento a curto prazo, e isso vai servir para a empresa sobreviver, isso vai servir para a empresa realizar alavancagens, isso vai servir. Então, eu preciso saber dessa repercussão. Vocês vão me falar isso, Lucas. Você vai escolher um daqueles tópicos que vocês vão escolher ali do planejamento a curto prazo, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês, eu vou passar o roteiro e eu ponho cada tópico. Entre eles, eu dei o exemplo para vocês, orçamento, vocês podem colocar, professor, escolhi o fluxo de caixa operacional. Aí vocês vão falar, então tá, qual que é a repercussão estratégica do fluxo de caixa operacional? Que diferença ele faz para a empresa? Por que ele é importante para a estratégia da empresa? Observe a diferença. Eu não estou falando como ele funciona, exatamente uma visão micro dele, não. Estou falando da visão macro. Tá, e o efeito dele lá em cima? Quando o gestor for tomar a decisão, faz diferença ter ou não um fluxo de caixa? Aí vocês não podem escolher outros aqui, Lucas. Valor presente. Qual que é a importância do VPL para a organização, para as decisões?
quando eu falo de repercussão estratégica, eu falo tomada de decisão. E também do efeito dela para a empresa como um todo. Então, se eu ignoro a elaboração de um orçamento de investimento e passo a realizar investimentos em ativos permanentes sem usar nenhum critério, qual que é a diferença de fazer isso usando a ferramenta e não fazer? Ou que repercussão vai ter essa ferramenta? Vocês vão selecionar entre as ferramentas que eu citei aqui para vocês, vocês vão escolher uma, não tem problema, se repetir, não tem problema não. Ah, professor, a gente escolheu o payback. Eu escolhi payback, tem problema não. Aí a gente vai ver a visão de cada um e eu acredito que a gente vai conseguir agregar junto aí. Eu escolhi a TIR como algo que pode contribuir com a repercussão estratégica da empresa. Por que é importante a gente conseguir tirar disso aqui essa visão? Para a nossa visão também não ser míope, porque controladoria com visão míope é complicada. O fulano, ele é expert em elaborar orçamento de capital, mas ele não sabe o que fazer com orçamento de capital, ele não sabe comunicar isso com o resto da empresa, ele não sabe, a empresa não consegue usar isso de forma estratégica, vai perdendo efeito. E muitas vezes a gente encontra os profissionais com essa visão míope. Ele aprende, o cara é fera, ele entende tão bem de algumas estruturas que você fica assustado, mas ele não sabe o que fazer com ela de forma estratégica. A contabilidade, o curso de ciências contábeis, hoje ele visa formar pessoas com capacidade de gestão. Ele não, esse simplesmente armazenar dados, isso aí já acabou, já ficou no caminho há muitos anos, né? Eu preciso de conseguir enxergar dentro de um planejamento a curto prazo os impactos dele, a repercussão deles e dessas ferramentas especificamente para o planejamento da empresa como um todo. Aí só para concluir aqui, eu abro para as perguntas se quiserem fazer. Um exemplo, um profissional mal treinado eu tenho uma repercussão estratégica relacionada ao comportamento deles. Vamos pensar em uma frente de atendimento mal treinada, orientada, mal selecionada. A empresa, ela trabalha com atendimento presencial, tem uma linha de frente que não sabe lidar com o público, não entende o produto que está vendendo. Isso vai ter repercussão estratégica? Vai. Que repercussão estratégica? A falta de habilidade desses profissionais, a forma com que eles estão conduzindo, vai fazendo com que eu não consiga, por exemplo, a manutenção de um cliente, eu vou gerar, provavelmente eu vou ter mais demandas judiciais, então ele vai tendo repercussões que parece pequeno, se eu tiver uma visão míope restrita, parece que não faz diferença nenhuma, mas se eu começo a olhar de cima, enxergo que aquilo ali pode fazer a empresa quebrar. Mas 3 funcionários, a empresa tem 30. Pode fazer a empresa quebrar os 3 com que eles fazem ali. Isso é repercussão estratégica, interfere em toda a empresa de alguma forma. Então, a repercussão estratégica das ferramentas tem essa relação. Ela por si sozinha, eu sei que que eu não vou trabalhar só com ela, mas por isso que eu tenho um planejamento financeiro, eu junto elas. Mas cada uma dessas aqui tem uma repercussão estratégica. É isso que eu quero saber, se vocês conseguem perceber e fazer essa leitura. Então, vocês vão apresentar de que forma? Um aluno só. Aí eu preciso só que me encaminhe, por gentileza, quais são as duplas, para eu saber se todos apresentaram ou não, e um aluno só. Então, de cada dupla ou trio vai falar para mim, professor, escolhemos esse. A repercussão que nós identificamos, a ferramenta de forma sucinta é essa, e essas são as repercussões, isso é o que a gente percebeu, da importância dela com uma visão macro, uma visão maior de cima, não fechada ali como eu falei para vocês, né? O cara ali dos lançamentos que senta ali, fica a vida inteira, 20 anos, ele não sabe o que aquilo ali que ele faz está contribuindo, né? O profissional que fica ali com a viseira fechado a processar algo que ele não faz ideia de que repercussão aquilo tem. Então, o objetivo é esse, ver se vocês conseguem fazer essa leitura adequada. Aí, se quiser, como eu falei para vocês, vou deixar esses slides para vocês hoje no portal e o roteirozinho para auxiliar, mas fica à disposição se precisar esclarecer alguma coisa. Na próxima aula, a gente já começa com vocês falando, tá bom? Alguma pergunta, dúvida? Quer que eu volte aqui em algum ponto?
Então, mais uma vez, eu vou entender o silêncio como, ok, dá para seguir. Pessoal, então a gente vai ficar por aqui. Como eu falei para vocês, eu vou condensando para fazer de forma que a aula seja o menos maçante possível e cansativa para vocês pelo formato que a gente está trabalhando. Então, a gente vai ficar por aqui hoje. Se precisar, vocês têm meu contato. Fico à disposição